Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Pai, pela Tua presença manifesta em nosso meio. Obrigada, Senhor, porque Você já está fazendo, Espírito Santo. Você já está se movendo em nosso meio. Nós somos gratos a Você, Senhor, e nos rendemos de todo o coração ao que Você tem para nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, galera. Boa noite, graça e paz. O louvor foi bênção demais, gente. Vocês podem sentar. Muito obrigada. Eu tô tão empolgada. Eu falei pra mim mesmo que eu não ia pular, nem ia ficar suada, nem ia gritar, mas eu não consegui fazer nenhum desses. Eu pulei, gritei, tô toda... Aleluia. Mas vocês me amam assim mesmo, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, acredito que vocês me conheçam, mas se tiver alguém que não me conhece, meu nome é Juliane. Eu sou missionária dessa igreja e estou em treinamento aqui esse ano. E fui honrada em compartilhar a palavra com vocês. Eu queria agradecer aos nossos pastores, na pessoa do pastor Eric e Sheila, que estão aqui, por essa rica oportunidade. Para mim é uma honra mesmo. E hoje, se você estava esperto, desde a oração, você já deve desconfiar qual é o tema do culto. Porque Deus está falando desde o começo. Nós vamos falar hoje sobre Cristo, aquele que cura. Entendeu agora? Porque eu não consegui ficar parada no louvor. Quando Mariana começou a ministrar, eu, eita glória! Bênção demais. Aleluia. E nós vamos caminhar pela palavra para entender coisas importantes, que são desafios para que algo que é nosso, que é a cura, que Jesus já conquistou para nós na cruz, encontra para se manifestar algumas vezes. Então, hoje a gente vai ler bastante. Mas fique animado que vai ser uma bênção. E você vai sair daqui convicto de duas coisas. Que a vontade de Deus é que você ande em saúde divina e que a cura já pertence a você. Se você já nasceu de novo, você deve andar em saúde divina. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E, na verdade, o plano original de Deus para nós não é que a gente precise sempre de manifestação da cura, mas que a gente ande em saúde divina. Enquanto as circunstâncias se levantarem e você precisar da manifestação da cura, você precisa estar cheio da palavra para que ela aconteça na sua vida. Amém? Aleluia. Porque concorda comigo que um dia você foi salvo em Cristo Jesus? E no pacote da salvação não está incluído apenas ser salvo e não ir para o inferno. Mas existem outras coisas no sozo, que é a palavra salvação no original grego, que significa salvação, libertação, cura e preservação. Então, eu escolho, e você também deve escolher todos os dias, andar no pacote completo. Deus não dá nada pela metade, né? Então, se você for esperto, agarre tudo e viva a plenitude daquilo que Ele tem para você. Aleluia. Uma das maiores dificuldades para a manifestação dessa cura, da cura divina em nosso meio, né? Eu acredito que eu estou falando para a maioria cristã, é a dúvida de, será que Deus quer me curar? Fala, irmã, estou com uma dor de cabeça, aí vamos orar, vai ser sarada e curada. Aí a pessoa, se Deus quiser, eu vou melhorar. Eu tenho um problema de saúde, eu estou aqui, quebrei meu pé, estou aqui me recuperando, mas aí depois eu vou precisar fazer um tempão de tratamento, não sei se vai ficar tão bom. Você percebe que essa pessoa ela está construindo coisas negativas a respeito da sua saúde? E as palavras têm poder, não é? Aleluia. Vou relembrar um pouquinho. Na semana passada nós tivemos o privilégio de ouvir do nosso pastor a respeito do caráter de Deus. E eu vou deixar de tarefinha de casa para vocês, se você não esteve aqui, que você assista essa ministração, porque vai ser muito importante para algumas coisas que a gente vai tratar aqui. E ele falou a respeito do caráter de Deus e nós concluímos todos juntos pela palavra que Deus é bom. Amém? E nele não há treva alguma. Mas se Deus é bom, e Ele é, por que existe doença no mundo, né? Eu não sei se você já se perguntou, se alguém já perguntou para você, porque é muito comum pessoas que não são cristãs, elas perguntarem, mas por que existe o mal no mundo? E nós entendemos que é porque o mundo ele jaz no maligno, assim como a palavra nos ensina. E para você entender mais profundamente, assista a ministração do pastor. Amém? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, nós vamos reforçar um pouquinho dessa ideia. Na parte B do versículo, vocês abriram?
diz o seguinte. Vou ler do começo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Você concorda comigo que doença é algo ruim? Não é bom? Então vamos lá, teologia básica, a gente escuta bastante isso aqui. Deus é bom, diabo ruim. O que é bom vem de Deus, o que é ruim vem do... Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aí, relembrando um pouquinho do que o pastor ministrou, beleza, Deus é bom e tal, mas e Jó? Perdeu tudo, não sei o quê, não. Tá. Nós precisamos, primeiro, eu não sei você, mas eu nunca tinha me atentado a uma passagem que o pastor leu no final, que é depois que Jó fala, Deus me deu, Deus tomou, aí Deus chama Jó. Agora você se segure que eu vou falar, eu estou parafraseando. E aí ele fala, quem era você quando eu criei o mundo? E quem era você e não sei o quê? Então, assim, eu acho não, né? O que Jó falou não estava muito em linha com aquilo que Deus é para nós. E aí ele levou uma bronca enorme. E, mais uma vez, eu convido você a assistir a ministração do pastor, porque ele vai explicar muito melhor do que eu essa parte. E tem uma frase do pastor Humberto que diz o seguinte, Jó não é o nosso padrão, Jesus é. Se você se prender à história de Jó e dizer, eu estou passando por uma enfermidade, mas foi Deus que permitiu e Ele está trabalhando algo comigo, você vai ficar preso a uma realidade de doença. Mas se você colocar os seus olhos fitos em Jesus, que é a orientação para nós que somos igreja do Senhor, você vai viver uma vida de saúde divina. E nós vamos passear pela Bíblia e ver um pouquinho quem era Jesus a respeito da cura. Amém? Amém. Em Hebreus, capítulo 1, verso 3... Por favor, abram aí. Para não ficar nenhuma dúvida a respeito da vontade de Deus sobre cura. Para a gente continuar. Fala sobre Jesus e diz o seguinte. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é Jesus. Lá em João 1, versículo 18, vai falar mais um pouquinho sobre quem ele é. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, tá bom? E vocês acompanham na tela. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Jesus, ele é a expressão exata de Deus. E ele é aquele que revela quem é o Senhor. Amém? Guardem esses dois conceitos. E em João 6,38, continua dizendo, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, temos 3 agora. Jesus é a expressão exata de Deus. Amém? Jesus revela quem Deus é. E em João 6,38, diz que ele não faz a própria vontade dele, mas ele faz a vontade do Pai. E aí, só agora, se você parar para pensar, nem espiritualmente, se você parar para pensar logicamente, você vai ver as histórias a respeito de Jesus e você vai perceber que ele não andava colocando doença em ninguém. Pelo contrário, ele curava a todos os oprimidos do diabo. Amém? Abram em Atos 10:38. Entendendo agora quem era Jesus e conhecendo um pouquinho do que ele revelava da bondade e o caráter de Deus, a gente vai entender mais sobre a vontade do Senhor. Atos 10, versículo 38. Diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Continuando, João, capítulo 5, verso 19. Então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Marcos 1, 40 e 41. Vai abrindo aí. Então, a gente está conseguindo construir aqui uma verdade. E eu gostaria que você
se atentasse a essa verdade e não saísse daqui sem essa convicção. Deus é bom. Ele deseja que a gente ande em saúde e ele deixou isso muito claro através de Jesus. Amém? Glória a Deus. E lá em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40, Jesus estava exercendo seu ministério e se aproximou dele um leproso. E um leproso, naquela época, era alguém que era excluído da sociedade, alguém que não poderia se aproximar de jeito nenhum, porque se os judeus tocassem no leproso, eles ficariam impuros, e além de impuros espiritualmente, provavelmente doentes. E aí esse homem se aproximou de Jesus, e a Bíblia fala, rogando-lhe de joelhos, ele disse, né? Se quiseres, podes purificar-me. E aí a gente, mais uma vez, vê a vontade de Deus sendo manifesta através de Jesus. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse, quero, fica limpo. Então, vamos lá. Se Jesus é a expressão exata de Deus, se ele revela a vontade do Pai, e ele pegou essa pessoa que estava doente e falou, quero, fica limpo, você entende que a vontade de Deus é curar, amém? Glória a Deus. Agora, lá em Malaquias 3, tem um outro versículo bem interessante que fala de um outro atributo de Deus. Além de bom, ele também é imutável. E diz o seguinte, porque eu, Senhor, não mudo. Essa é a parte A. E aí ele está dando uma profecia lá para Malaquias e fala, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque além de bom, imutável, ele é misericordioso. Amém? Glória a Deus. Então, está bem estabelecido isso no nosso coração. Deus é bom, a vontade dele é que a gente ande em saúde divina. E Jesus expressou isso muito bem. Alguma dúvida? É que eu sou tia do DI, minha gente. Aí, por isso que eu estou perguntando. Como nós temos acesso a essa cura? Então, Deus não só se revelou através de Jesus, como em Jesus concluiu a obra redentora. Aquela obra redentora que nos deu acesso ao sozo, que é a salvação completa, em que também há cura. E lá em Isaías 53, mais ou menos uns 600 anos antes de Jesus vir à Terra e iniciar o seu ministério, Isaías ele já declarou algo que iria acontecer nesse processo de redenção. Diz o seguinte, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Percebe que 600 anos antes de Jesus nascer na terra, vir do céu para a terra, ele já disse, nós fomos sarados. Então, cura divina é uma realidade na nossa vida hoje. E nós temos acesso a ela através do sacrifício de Jesus. Em Mateus 8,17, a Bíblia, mais uma vez, nos traz a memória. E você entende que quando alguém repete algo ou dá ênfase em um assunto, é porque ele quer que você fique por dentro do assunto, que você guarde, que você não tenha dúvida. E Deus ele fez questão de trazer na sua palavra, em vários momentos, de várias formas, a sua vontade a respeito da cura. Mateus 8,17 vai dizer o seguinte, para que se cumprisse o que fora dito, por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, ele já tomou, ele já carregou e você já recebeu. 1 Pedro 2,24, ele vai continuar dando mais ênfase a isso. Diz o seguinte, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas ou por suas feridas, fostes sarados. Percebe que é fostes, não será sarado, não vai ficar curado, você já é curado, amém? Se você nasceu de novo, você já é sarado, já é curado. Aleluia. Receber a cura não é um mérito da nossa fidelidade a Deus. Então, eu estou andando tudo certo, ou então, eu não estou andando, eu não sou merecedor de Deus me curar, porque eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Amém, gente. Todo mundo tem coisa para melhorar, a gente vai continuar melhorando até Jesus voltar. Não é verdade?
Mas a cura não é um mérito nosso, ela vem do Senhor, Ele já conquistou para nós. Não tinha nada que a gente pudesse fazer para poder acessar a cura. Assim como não tinha nada que a gente pudesse fazer para acessar a salvação. E em Cristo, isso já foi consumado. Então, você não precisa mais depender de quem você é para acessar algo que Cristo já te deu. Amém? A cura, ela é pela fidelidade de Deus, a sua palavra e as suas promessas. Aleluia. Deus não dá nada pela metade. Nada. Então, Ele não nos daria acesso à salvação para a gente andar numa vida mais ou menos. Para a gente andar doente. Para a gente andar com falta. Andar na miséria. Andar triste, andar ruim. Como é que a gente vai manifestar a glória de Deus se em nós está tudo errado, tudo ruim? Então, não dê ouvidos a ensinos errados, ao engano de Satanás, que tenta atrasar a sua vida, que faz com que você se torne lento, porque você acha que, mas eu estou aprendendo com essa doença. Mas eu não, acho que ainda não estou tão bom assim, né? Eu vou melhorar, mas quando Deus quiser, Ele me cura. Então, você vai sair daqui tendo certeza que Deus já quer, que a cura é sua, que ela pode se manifestar no seu corpo e você não precisa andar doente. Amém? Beleza. Nós já entendemos que a vontade de Deus é curar. Nós já entendemos que a cura está disponível em Cristo Jesus. Mas e aí? Ainda não se manifestou. Eu ainda tenho uma dor nas costas. Ontem eu tive dor de cabeça. Ou então eu recebi um diagnóstico de câncer. Quando Mariana ministrou, eu creio que o Senhor estava tratando com alguém. E o Senhor Ele vai continuar falando ao seu coração nessa noite. O que é que Deus não pode fazer? Nada. Ele é bom demais e Ele é poderoso demais. Então, a gente precisa aprender a receber. Se a parte de Deus já foi completa em Cristo Jesus, já está tudo certo, fechou, não precisa de nada. Parece que eu estou ministrando no culto jovem. Desculpa, gente. Se está tudo certo com a parte de Deus, e uma parte é Deus e a outra parte sou eu e você, qual é a parte que precisa de ajuste? Faça assim para você. Para eu receber a minha cura, pode repetir, para eu receber a minha cura, eu preciso entender a palavra de Deus. Aleluia. E, gente, para montar essa ministração, o Senhor me conduziu a esse livro, que é de Kenneth Hagin, e o título dele é 7 coisas que você deve saber sobre cura divina. E uma coisa engraçada eu tenho esse livro há muito tempo. Eu comprei ele para uma pessoa ler, uma pessoa que estava enferma na época. Conhecimento é bom demais, né? E fazia tempo, eu estou lendo até outro livro, e eu não costumo ler livros simultâneos, geralmente eu termino um e começo outro. E essa semana, antes mesmo de eu saber que eu ia ministrar, eu peguei o livro, coloquei na minha cama e falei, vou começar a ler esse livro. Tá, vou começar a ler. Quando eu fui convidada para ministrar hoje, e o tema era Cristo, aquele que cura, eu falei, Senhor, agora eu entendi. E esse livro tem chaves poderosas, minha gente, a respeito de como receber a cura. Kenneth Hagin, ele divide em 7 métodos de receber a cura. Eu achei muito didático. E me trouxe luz para coisas que há muito tempo eu... Até assim, nossa, como que será que é? Mas aí a gente pensa em outra coisa, né? E não se aprofunda. E é um livro bem fininho, ó, se você ver. Não tem nem 100 páginas. Bem fininho mesmo. E é poderoso. Então, te aconselho, quando tivermos no Verbo Shopping, você adquirir, porque vai ser bênção demais. E nós vamos passar rapidinho pelos métodos. São 7, então eu vou ser bem rápida. Se você ficar com alguma dúvida, que eu creio que não vai ficar, em nome de Jesus, você pode me procurar no final e nós conversamos mais profundamente. Ou os pastores, que são bem mais qualificados do que eu. Atos 3, versículo 5, vai falar sobre o primeiro método, que é: use o nome de Jesus contra o diabo e exija que a doença saia. Quando a gente fala, seja curado em nome de Jesus,
quando a gente fala doença saia em nome de Jesus, a gente não está exigindo nada de Deus. Existem pessoas que ficam assim, principalmente quando a gente está conhecendo mais sobre a autoridade do crente, que é uma matéria poderosa do Rema. Se você não fez o Rema, faça o Rema. As pessoas ficam assim, nossa, mas como é que você ora e fala gritando e declarando? Como é que a pessoa fala assim com Deus? Não, gente, fica tranquilo, a gente não está falando assim com Deus, a gente está falando assim para o diabo e para a doença, porque ele tem que sair diante do nome de Jesus, ele tem que correr. Aleluia. E nessa passagem, Pedro estava com outro discípulo, passando pela porta de um templo. Tenta imaginar aí, que eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena. Então está lá um mendigo deitado, ele não pode trabalhar porque ele é coxo de nascença, ele não consegue andar há muito tempo, sei lá, 20, 30 anos, a vida toda dele, assim. E aí passa Pedro, cheio do Espírito, depois de Pentecostes, e aí o mendigo olha e vê, tem um negócio diferente aí, mas ele pensa, deve ser uma esmola maiorzinha, né? Deve ser um dinheirinho maior, esse homem tem uma coisa diferente. E a Bíblia fala que, no versículo 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Ele nem falou, Pai, em nome de Jesus, cura ele. Não. Ele falou, em nome de Jesus, anda. E ele nem precisou dizer, paralisia, saia. Em nome de Jesus, a paralisia já ouviu, já correu. Você precisa ter consciência do poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus não é um nome bonitinho. Nosso pastor ele nos fez um alerta nessas últimas semanas. Não use o nome de Jesus em vão. Às vezes eu me incluo, porque eu estou me policiando mais nisso. Tem um costume como crente de falar, menino, sai daí em nome de Jesus. Não sei o que, sai daí em nome de Jesus. Não é verdade? Mas a gente precisa se policiar, porque o nome de Jesus é tão poderoso, é tão precioso, e a gente não deve usar ele em vão. Porque aí quando a gente precisar falar assim, anda em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, vai ter se tornado comum. Você percebe a importância de atentar para isso também? Amém. Aleluia. Então, deixando claro, quando nós declaramos, seja curado em nome de Jesus, doença sai em nome de Jesus, a gente não está exigindo nada de Deus. A gente está colocando o diabo no lugar dele pelo poder que há no nome de Jesus. Não é no meu poder, não é no seu poder. Não sou eu que vou curar ninguém, nem você. Fique tranquilo. Às vezes, a gente tem uma direção de Deus. Por exemplo, um amigo nosso está com dor de cabeça e pediu oração. Ou então você está evangelizando. Eu tenho um costume de perguntar assim, quando eu estou evangelizando. Quando a pessoa recebeu a palavra ou não recebeu, eu pergunto, você gostaria de alguma oração? Pode ser a coisa mais difícil que tiver, aí Deus faz. Aí, às vezes, é oração de cura. E no começo, antes de eu ter ousadia para fazer essa pergunta, eu ficava, meu Deus, se eu orar e a pessoa não for curada, hein? A fé, já não tinha em mim, né? Estava difícil. Mas, uma vez eu assisti um vídeo de um evangelista e ele disse, quando você tem esse tipo de dúvida e essa dúvida te para, é porque você está mais preocupado com a sua imagem ou com quem você é. Você não está confiando. Primeiro, você não está crendo. Aí, dúvida é pecado, já está ruim o negócio para nós. Para nós não, que eu já melhorei. E vocês também vão melhorar. Já está difícil essa situação por causa disso. Tá, calma, me perdi, voltei. Quando você deixa isso paralisar você está se preocupando mais com você. Você está sendo egoísta. E você está privando a pessoa de ver a manifestação da glória de Deus. Aí eu falei... E outra coisa, você está, de certa forma, lá no fundo, no fundinho, confiando em você, achando que a responsabilidade e a capacidade de curar é sua. Não é forte isso? Eu fiquei... Quando você impor a mão sobre alguém, ou quando você declarar cura sobre a vida de alguém, saiba que você está sendo apenas um instrumento, apenas um ponto de contato entre aquela pessoa e o Senhor. Amém? Não é na sua força. O segundo método é ore por cura ao Pai em nome de Jesus. Então, gente, a gente pode declarar e falar direto assim,
com a doença e ela vai ter que sair em nome de Jesus. Mas existem níveis de fé, amém? E também existem formas de Deus se manifestar. A gente não pode prender Deus numa caixinha e querer que Ele se manifeste e que Ele cure sempre de uma forma, sempre de outra. Ah, se eu declarar, Ele vai sair, ou então só se eu orar, ou então só se eu impor a mão, ou então só se... Não, minha gente, Deus é tão grande, Ele é tão infinito. Não limite o que Ele pode fazer. Amém? Em João 16, versículo 23 e 24, Jesus ele dá uma orientação bem poderosa. E aqui contextualizando, a obra da redenção ainda não tinha sido completa, ele não havia morrido, não havia subido aos céus ainda. Então, você vai entender no final, eu vou explicar. Diz o seguinte: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até agora, antes da nova aliança se iniciar. Então, eu e você já estamos dentro dessa promessa. E diz, se alguma coisa pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá, Ele lhe dará. Simples. Às vezes a gente complica muito. Não é verdade? Deus, em sua palavra, Ele nos dá instruções tão simples e às vezes a gente fica, mas como é que eu vou fazer? Mas eu posso orar? Mas e se não acontecer? Relaxa, gente, está tudo bem. Deus é simples. Até agora, antes de entrarmos na nova aliança. Então, esse é o segundo método. Vou repetir. Ore por cura ao Pai, em nome de Jesus. Então, se alguém chegou perto de você, você percebeu, assim seja a luz. A grande comissão, né? Na grande comissão, Jesus, ele literalmente nos comissionou a impor a mão sobre os enfermos e ele diz que eles vão ficar curados. Em outro momento, ele diz que nós vamos fazer obras maiores do que as que ele fez. E você concorda comigo que a gente está um pouco longe de viver as obras que ele fez e as maiores que ele prometeu? Mas nós cremos que estamos chegando num tempo de aceleração e esse lugar vai ser um lugar de manifestações poderosas da glória de Deus. E eu te convido a se preparar para ser aquele que vai manifestar a glória de Deus. Deus conta comigo e com você. Não tenha medo, vá treinando. Chegou alguém com dor de cabeça perto de você, posso orar? Aí você ora, confiando que Deus vai fazer. Não depende da sua fé, não depende da fé da pessoa, depende do Senhor. Se manifestar, amém. Se não se manifestar, você não precisa. Ai, Senhor, mas por quê? O que foi que eu fiz? Ou então, será que a pessoa está em pecado? Não seja fofoqueiro, tá? Que fofoca é pecado, amém? Fica tranquilo, ora, faz a tua parte, deixa Deus fazer o resto. Amém? Terceiro método é concorde em oração. Em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 19, nós temos uma chave poderosa a respeito de concordância. E às vezes a gente lê um versículo, a gente conhece, aí fica achando, torna ele comum. Se concordar, beleza. Mas vamos ler agora prestando bem atenção. Diz o seguinte: em verdade, também vos digo, esse é Jesus falando, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, repita comigo, qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você concorda que a presença de Deus é uma presença poderosa? Você sabe que Ele nos entregou, nesse versículo Ele nos ensina que eu preciso me juntar com um irmão. Às vezes o esposo com a esposa em casa, ou um amigo que você tiver de confiança, alguém que crê junto com você, vocês oram juntos e em concordância vai ter que acontecer. Porque Deus ele vela pela palavra dele para que se cumpra. Amém? Aleluia. Um outro método de receber a cura é derrame o óleo da unção. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 14. Essa é uma instrução para os irmãos naquele início da igreja. E é muito interessante perceber que ele começa esse versículo com uma pergunta. Está alguém Está alguém entre vós doente? Ele não tem isso como uma realidade dos irmãos. Porque a realidade
nossa realidade enquanto novos nascidos é a cura divina. E aí ele fala assim, está alguém doente? Se por acaso estiver, porque não é para estar, porque nós somos sarados e curados. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Se tiverem cometido pecado, ou então perdido o alvo, ou então saído da vontade de Deus, Deus é rico em misericórdia, e Ele vai perdoar. A pessoa se arrepende, é perdoada, é curada, está tudo bem. Às vezes a gente complica muito isso também. Pensa num irmão novo convertido, está vindo aqui para a igreja com a gente sempre. Ou chegou na semana passada e você percebeu que ele não está vindo. Aí você procura saber. Oi, tudo bem, fulano, tal. Ah, é porque eu estou um pouco doente e eu não estou indo por causa disso. Eu vou compartilhar uma coisa séria com vocês. Pode ser que você pense assim, mas acho que ele não está querendo ir para a igreja, não. Já está dizendo que está doente, não vai querer ir. Primeiro, pecou porque está julgando. Beleza? Segundo, você não sabe do coração do irmão. E terceiro, você já nasceu crente maduro, foi? Quem nasce de novo, gente, levem isso para o coração de vocês. Não é sobre cura, mas é uma verdade muito importante para nós que vamos receber muitos bebês, muitos novos nascimentos aqui nesse lugar. Quem nasce de novo é um bebê espiritual. Pense nele como um recém-nascido mesmo. Você pega um recém-nascido e deixa de lado e não liga, não procura saber, não alimenta, não cuida? Não, né? Porque se a gente vê isso na TV, a gente, misericórdia, como é que uma mãe faz isso? Não é verdade? Então, pense naquelas pessoas que estão nascendo de novo como bebês recém-nascidos. E busque cuidar mesmo. A gente acha um bebê tão fofinho, tão bonitinho, mas às vezes ele faz umas coisas que, poxa, não deixou eu dormir a noite todinha. Eu não sou mãe ainda, mas eu trabalho com isso, com gestantes e bebês recém-nascidos. E aí eu sei que aqueles primeiros dias, minha gente, do puerpério é luta, viu? Não é fácil, são dias muito intensos. Então, não consegue dormir direito. Você leva uns banhos de... Quando você abre a fralda, alguns banhos desagradáveis, sabe? São coisas assim que, se não fosse um bebê, você ia ficar com raiva. Meu Deus, me sujou todinho. É doido, não está vendo o que está fazendo? Não está vendo, porque é um bebê. Entendeu? Então, que a gente tenha esse mesmo olhar para essas pessoas que estão chegando para nós. Amém? Com amor, com paciência, entendendo a fase de cada um. E se você perceber que um irmão caiu, primeiro lembre-se que a Bíblia nos orienta a quem está em pé, cuide-se para que não caia. Amém? Você não é passível de não cair, assim como eu também não sou. E olha a pessoa com amor, fala, eu vi que você caiu, eu posso te ajudar? Primeiro entenda, você errou, mas Deus ele continua te amando. Nesse livro, ele dá um exemplo. O irmão tinha nascido de novo na semana anterior. Aí, no trabalho, ele teve um problema. Olha o spoiler do livro, para você querer ler. Ele teve um problema no trabalho. E ele brigou e praguejou, né? Eu não sei muito bem o que é praguejar especificamente nesse caso. Mas, enfim, ele falou lá e todo mundo viu e ele ficou muito envergonhado, muito envergonhado. E ele disse que não queria mais ir para a igreja. Mas ninguém sabia disso. Só a esposa dele que morava com ele e só. Aí, Kenneth Reagan estava de manhã fazendo a barba, tranquilinho. Aí o Espírito Santo falou, vá à casa de fulano, que aconteceu isso, isso e isso, e ele precisa que você ore por ele e que você restaure ele. Beleza. Aí Kenneth Reagan contou para a esposa dele, desceu, né, do banheiro, falou, olha, eu vou no armazém para você, mas primeiro eu vou na casa de fulano de tal, porque o Espírito Santo me comunicou assim, assim, assim. Quando ele estava saindo de casa, chega a esposa do moço. Aí estaciona e fala, olha, aconteceu isso, meu marido brigou e ele está muito envergonhado, ele disse que não vai mais para a igreja, e fora que ele tinha uma dor nas costas e ele está lá de cama, não está conseguindo se levantar. Tá. Kenneth Reagan foi, olha, eu ia falar, olha, mulher, mas ele não falou assim, não. Kenneth Reagan falou, eu acabei de contar isso para minha esposa, não se preocupe. Porque ele disse assim, olha, não diga a ele que eu disse não, porque senão ele vai ficar com raiva. Ele disse, o Espírito Santo acabou de me falar isso, eu já estava indo para lá. Beleza. Eles foram para lá, e aí quando eles chegaram, ele disse que o irmão, um adulto, né? A gente não vê um adulto tão envergonhado a ponto de se cobrir com lençol. Ele disse que o irmão falou, entre, e ficou assim, ó, coberto. E a direção que ele teve foi só puxar o lençol,
com suavidade, com amor, e pegar o irmão nos braços e abraçar. E aí o irmão começou a confessar o pecado. Eu errei, aconteceu isso, eu falei aquilo, e Deus não me ama mais. Chorando, sabe? Triste, profundamente arrependido. E ele precisou de um abraço de amor. Kenneth Hagin o abraçou, falou, Deus o ama tanto que me mandou até aqui. E orou sobre as dor nas costas que ele estava. E ele, eu fui curado, Deus me ama mesmo. Sabe, são coisas simples, que para um bebê recém-nascido são tão importantes, gente. E você pode ser um instrumento de Deus para cuidar dessas pessoas. E tem um papo bem sério sobre isso, que é, naquele grande dia nós vamos dar conta de todos os bebês que como igreja nós abandonamos. Aqui isso não acontece não. Amém? Amém. Aleluia. Você é um agente de restauração na vida das pessoas. Não desista das pessoas. Não desista das pessoas. Não fique, não vale a pena não. É tão importante quando alguém... Eu não ia falar sobre isso, tá? Então recebam. É tão importante quando alguém, principalmente alguém que já foi da igreja, que saiu, que está no mundo, que quando a pessoa vê que ela não está sendo julgada, que ela está sendo amada, ela sabe que está errada. Você não se preocupe, que uma pessoa que conhece a palavra, quando está no mundo, sabe que está errada. Mas quando ela percebe que é amada, que ela não está sendo julgada, 50% do caminho para ela voltar já está pavimentado. E ser responsável por isso é tão importante. Um dia eu tive nessa situação e uma das maiores mentiras que o diabo dizia para mim era: acabou para você, você errou, tudo que Deus falou a seu respeito já era, o problema é seu. E assim, eu achava que já era mesmo, já era, não tinha jeito para mim, que as pessoas iam me olhar de um jeito diferente. E quando eu decidi voltar, o Senhor me alcançou de novo e eu voltei para esse lugar, porque eu já era dessa igreja, e eu voltei para cá. As pessoas não me receberem com julgamento, me amarem, porque esse é um lugar de amor, minha gente. Eu nunca me senti julgada por ninguém. Mas sabia que mesmo as pessoas não me olhando, o diabo por dentro, ele ficava me acusando. E eu ficava até com vergonha de levantar a mão, porque eu ficava, meu Deus, eu sou indigna de levantar as mãos na casa do Senhor. Tanta mentira, tanta mentira. Então, a gente não deve ser, como cristãos, a gente não deve ser cooperador do diabo para botar a pessoa para baixo. Levanta as pessoas, restaura as pessoas, ame as pessoas. Não folgue com o pecado, não. Porque o amor, ele não folga com a injustiça. Mas ame as pessoas, amém? Amém. Glória a Deus. O quinto método é receba a cura pela imposição de mãos. Talvez o que a gente mais aprenda, o que a gente mais vê aqui, né? Ao final dos cultos tem o apelo. E nós cremos mesmo que existe um poder na imposição de mãos, na transferência. E eu vou ler para vocês uma frase de Kenneth Hagin do livro. Ele diz o seguinte: falhamos algumas vezes ao tentar fazer com que Deus atue somente de um jeito. Devemos estar em sintonia com o Senhor, ouvindo e percebendo como Ele nos tem guiado no momento. E então usar o método que Ele indicar. Então nós já vimos 5 métodos, mas Deus pode se manifestar de forma diferente, do jeito que Ele quiser. Então, esteja atento às direções do Espírito e seja usado poderosamente. Amém? Graças a Deus, nós podemos sim crescer, aprender a crer e falar, dor de cabeça apareceu, sou sarada curada, e se manifestar a cura instantaneamente, ou ter um diagnóstico e orar sozinho. Beleza, mas enquanto a sua fé não chegou lá, a minha fé não chegou lá, quando tiver um momento de imposição de mãos, não fique com vergonha não de vir, venha. Se você ainda não recebeu oração sobre aquilo, se você recebeu, agarre sua cura e segure, não precisa vir de novo. Mas se você ainda não recebeu, não fique acanhado, não. A gente estava no seminário de verão no começo do ano e o pastor Humberto falou assim: não fique com vergonha, não. É por causa da fé que você está, que você vai ser curado, que momentos como esse se abrem. Então, aproveite as oportunidades mesmo, que o Espírito deseja se mover em nosso meio. Mas se você... não se intimide, nem tenha vergonha. Qualquer cristão pode impor a mão sobre os enfermos. Quando Jesus falou lá na grande comissão, ele não falou cristãos que têm 5 anos de crente, cristãos que já fizeram rema, cristãos que já terminaram o discipulado, cristãos que... Não. É sem condição. Então, qualquer cristão pode impor as mãos sobre os enfermos. Você precisa apenas crer
Não ser como eu lá no começo que disse, ai, mas e se eu impor e ele não for curado? Porque aí você está só perdendo seu tempo, não se preocupe em fazer. Aumente a sua fé, leia bons livros, leia a palavra, coloque para dentro as promessas de Deus ao seu respeito, sabe? Se alimente mesmo, aquilo que você tiver por dentro vai ser o que vai sair quando você tiver a oportunidade. Amém? Quando uma pessoa recebe uma imposição de mãos, às vezes é aquele contato que eu falei. Deus, a pessoa, você. Você é um ponto de contato entre a manifestação da cura daquela pessoa. Então, muitas vezes, quando alguém recebe imposição de mãos, e até Kenneth Hagin dá um exemplo dele mesmo, quando eu recebi a imposição de mãos, eu criei que eu recebi. Foi o momento que a chave virou. Mesmo que na hora o sintoma que ele estava, que ele fala aqui no livro, não tenha saído naquela hora. Ele falou, glória a Deus, eu estou curado. Então, quando você vier aqui na frente, receba mesmo a sua cura. Até ela se manifestar, até ela vir do plano espiritual para se manifestar aqui no natural. Amém? Receba a cura por meio dos dons de cura. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o Senhor ele vai nos trazer uma lista de dons espirituais. E lá no versículo 9, ele fala, né? A outro no mesmo espírito, a fé, e a outro no mesmo espírito, dons de curar. Então, existem momentos e existem pessoas que possuem o dom de cura, geralmente está bem associado com quem tem o chamado evangelístico, aquelas grandes cruzadas que o pessoal chega, e também quem busca o Senhor, ele dá os dons conforme ele quer. Então, aquelas coisas que o pastor Guilherme ele tem ministrado, que vai acontecer em nosso meio, da pessoa chegar de cadeira de roda e sair segurando a cadeira de roda, é a manifestação do dom de curar, na maioria das vezes. E se manifesta, se a pessoa estiver crendo ou não, é um dom, é assim. E não depende do ministro. É quando o Espírito Santo quiser se mover, ele se move e faz. Amém? E aí cabe a nós, como cristãos e como ministros do Senhor, dessa nova aliança, perceber o tempo de cada coisa e como fazer. O sétimo e último, e também o mais importante, é saiba que a cura lhe pertence. Por isso que no começo, eu gastei tempo trazendo para você a certeza de que é a vontade de Deus. E depois a certeza que em Cristo já foi consumado. Não vai ser. A cura já é sua. Se você nasceu de novo, você pode desfrutar. E se você está vivendo aquém disso, você pode mudar isso hoje. Hoje, em nome de Jesus, sofismas, enganos de Satanás, que têm trazido peso para a vida de pessoas, estão caindo por terra, em nome de Jesus. Amém. A cura já é nossa. E agora eu vou dar algumas informações, algumas dicas. Não perca a sua cura com palavras negativas, cheias de incredulidade, nem com atitudes negligentes ou pecaminosas. Quando Rosimara esteve aqui no Culto das Mulheres, ela deu um testemunho de um irmão lá da igreja de Gravatá. Vê como Deus usa as coisas. Que foi a uma casa, antes de ser do Verbo da Vida, expulsar um demônio. E aí, quando ele foi expulsar, o demônio falou, não vou sair, porque eu moro ali naquele lugar sujo, não sei o que. Ele falou, enfim. Aí, nesse exemplo, depois que ela falou, o espírito saiu, que em nome de Jesus tem que sair. Ela disse assim, se não mudar aquele ambiente, se não organizasse as coisas, o diabo ele é como um rato. Um rato, não sei se você sabe, tem os ossinhos bem flexíveis. Então, ele pode ser maiorzinho, mas ele passa em frestinhas bem pequenininhas, que ele vai e entra. E assim é o diabo. Ele entra pelas menores brechas. Então, quando você usa suas palavras de forma negativa, dizendo, mas eu não melhoro não, isso aqui não tem jeito não. Ou então você recebeu oração, aí doeu suas costas. Meu Deus, nem funcionou. Você mesmo está desfazendo, sabe? Ou então você vai receber oração e ele dá vários exemplos muito, muito interessantes que eu falei, meu Deus, acho que eu ia cair se ele me perguntasse isso. Ele falou assim, foi orar para uma pessoa que não estava trabalhando, e porque estava doente, falou, amanhã você vai fazer o quê? Aí a pessoa disse, eu vou estar aqui nessa cama, né? Aí falou, então nem vou orar por você. Se você não está crendo que você vai ser curado, então nem precisa orar. Então, quando você vier receber uma oração, ou quando você orar por você, creia que já aconteceu. Se veja fazendo coisas que você não pode fazer, que a doença tem limitado. Se veja lá, se veja curado.
Porque a fé não está esperando acontecer. A fé já é. Amém? Então, quando você não tem atenção nas suas palavras ou nas suas atitudes, o que são atitudes negligentes? Eu sei que açúcar em excesso vai prejudicar o meu pâncreas e eu posso ficar diabético. E eu continuo comendo açúcar. Já fui no médico, fiz o exame, estou pré-diabético, continuo comendo açúcar. Me tornei diabético. É culpa de Deus? É imprudência e negligência da pessoa. E aí, a cura pode até se manifestar. Não se preocupe, que para Deus não tem problema, não. Mas ele não quebra princípio. Deus, ele é sobrenatural, ele não é antinatural. Então, ele não vai de encontro às leis da natureza que ele mesmo criou. Mas se você falar, Senhor, eu errei, realmente eu errei, eu me excedi, eu não prestei atenção, me perdoe, me ajude, peça socorro, Deus é misericordioso, ele vai lá e vai cuidar de você. E você vai ser curado em nome de Jesus. Mas não seja negligente. E agora, para finalizar, se você nasceu de novo, saúde divina é para você. Se você não nasceu de novo, abre-se hoje uma oportunidade para você desfrutar de tudo aquilo que Deus já garantiu para você em sua palavra. E para você fazer parte desse pacote, para você embarcar nessa grande aventura que é viver com o Senhor, é tão simples. Você precisa crer com o seu coração em 3 coisas. Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio para a terra, que Ele morreu, são 4, e que Ele ressuscitou. 4 coisas simples. E muitas vezes as pessoas partem aqui dessa terra tendo essas convicções no coração, mas nunca abriram a sua boca para declarar e para receber tão grande salvação. Sabe? A Bíblia fala que é necessário crer com o coração e confessar com a boca. Então, se existe alguém aqui em nosso meio que nunca teve essa oportunidade, ou que já teve, já foi cristão, está afastado dos caminhos do Senhor, e deseja nessa noite refazer essa aliança com Cristo, ou pela primeira vez nascer de novo, você é bem-vindo a estar conosco aqui na frente. E o pastor vai orar por você, e todas as coisas vão se fazer novas, assim como em Coríntios diz, eis que tudo se fez novo. Você não precisa se prender a coisas do seu passado, a quem você foi, ao que você fez. A Bíblia nos garante, tudo se faz novo. E Deus, ele não se lembra mais do que passou. Tudo é lançado no mar do esquecimento. Amém? Existe alguém que deseja fazer essa aliança nessa noite? Amém. Todos salvos, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Nós vamos orar juntos. Existe uma atmosfera de cura nesse ambiente, porque o Espírito Santo está nesse lugar. E eu te convido a, nesse momento, ter o seu tempo com o Senhor e declarar sobre você mesmo a cura. Hoje a sua fé foi alimentada pelo poder que há na palavra de Deus. Não pelo que eu falei, mas pelo que a palavra te garante. E então, a cura divina não é só para problemas grandes. Por exemplo, um câncer, um tumor ou outra coisa assim mais séria. Não. Se você tem algo no seu corpo que não está em linha com a palavra, uma dor de cabeça que seja, uma dor na ponta do dedo, usa esse momento agora, curva a tua cabeça e declara cura sobre você. A manifestação de quem você é, não de quem você vai ser, não do que Cristo ainda vai fazer, mas do que Ele já fez. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo poder que há no Teu Espírito. Obrigada, Pai, pelo Espírito Santo que é vida em nosso corpo. Nós declaramos em nome de Jesus, do alto das nossas cabeças até a planta dos nossos pés, a manifestação daquilo que a Tua palavra garante, Senhor. Se existe alguma dor, algum sintoma, algum caroço, Pai, nós declaramos morte a todo o espírito que dá vida a essas doenças. Em nome de Jesus, todo câncer seque, todo incômodo caia por terra, todo inchaço cesse em nome de Jesus. Todos os sistemas, todas as células, Senhor, em nome de Jesus nós declaramos funcionando como foi criado para funcionar. E em nome de Jesus uma consciência de que somos Teus cooperadores na nossa saúde, Pai. Nós cooperamos com Você, Senhor. E nós viveremos longos dias sobre essa terra. No poder que há no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia.